Bom dia aos irmãos, amada Igreja do Senhor, que Deus abençoe abundantemente todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa manhã, também aqueles que estão nos acompanhando de outro lugar ou em outro momento, que Deus abençoe sempre a sua igreja. E é um dia festivo, um dia bonito, o dia dos pastores. Aqui temos 7 dos nossos pastores, 7? É isso aí. Temos 7 dos nossos pastores, a nossa casa tem alguns outros pastores aqui, são 12 no total, então a gente tem um pouquinho mais da metade aqui, e que antes de eu começar, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e irmãs que conduzem esse rebanho. Vamos começar lendo o texto da Palavra de Deus em Atos capítulo 8. Abra sua Bíblia, medite na Palavra de Deus. É importante que mesmo se nós nos esqueçamos de alguma palavra que for dada nesse púlpito, é importante você meditar na palavra de Deus. Então, talvez, mesmo que você esqueça das minhas palavras, lembre-se do texto e da sua própria meditação no texto. Medite no texto, entenda o que Deus quer falar no seu coração particularmente. Talvez Deus fale ao seu coração uma coisa diferente do que falou ao meu. Então, medite no texto da palavra de Deus de Atos, capítulo 8. Vamos começar no verso 9. Atos capítulo 8, de 9 até o 24. De 9 até o 24. Atos 8, do 9 ao 24. Diz assim a palavra de Deus. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens quanto mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. E assim nós encerramos essa leitura da palavra de Deus. Esse é um texto conhecido mais ou menos, né? Não é daqueles textos tão populares, mas também não é aquele texto escondido na palavra de Deus, aquele que a gente vê só de vez em quando, não. É um texto que já ouvi algumas palavras sobre esse texto. E aí eu queria, antes de nós falarmos do texto, eu queria instigar os irmãos a pensar, por exemplo, na sua infância, talvez não na sua, mas talvez do seu filho, do seu neto, ou talvez na sua mesmo. Toda criança gosta de herói. Toda criança. Talvez você, quando era criança, ou se não você, se você não teve muito acesso a esse tipo de coisa, o seu filho, o seu neto, com certeza gosta de heróis ou gostou de heróis. Quando a gente vê filme, vê desenho, quando a gente lê as histórias, a criança e alguns adultos, elas começam aos poucos a se imaginar no lugar daquele herói. Aí, se você pudesse escolher, talvez você escolheria ser super forte, ou a capacidade de voar, ou mover as coisas com a mente, eu não sei. Quantas fantasias, quantos filmes, quantos desenhos a gente vê com vários poderes. A geração do meu pai assistia National Kid. Eu não sei se mais alguém aqui chegou a assistir National Kid. O pessoal assistiu National Kid. Spectroman, aí, National Kid eu conheço pelo meu pai, a gente já chegou a assistir junto, o irmão Mário também falou. O pessoal mais antigo, National Kid. O pessoal mais novo talvez seja o Superman, o Homem-Aranha, eu não sei.
Mas se você pudesse escolher, você escolheria algum superpoder, se você pudesse escolher, né? E isso, nessas histórias, sempre mostra em algum momento que a capacidade do herói é testada. Sempre, em algum momento, ele tem um dilema, ele tem uma dificuldade, e a utilidade do poder do herói aparece. Ele precisa daquele poder. Se ele não tivesse, ele não venceria o vilão, ou ele até morreria. Então, quando a gente fala de poder, dessa forma fica fantasioso, mas também a gente pode trazer um pouquinho mais para a realidade. Nós podemos falar sobre uma nação. O que faz uma nação ser poderosa? Talvez os recursos naturais, talvez a quantidade de pessoas, a população, talvez o tamanho do exército, mais recentemente, o poder nuclear. Isso pode definir o poder de uma nação. Então, quando a gente fala de poder, sempre que falamos de poder, nós nos referimos ao que se pode fazer, a uma possibilidade, não necessariamente uma realidade. O super-herói que voa, ele não vive o dia inteiro voando. Ele fica aqui quando ele precisa. Se a gente fala de uma nação que tem armas, muitas armas, não significa que ela está usando a todo momento, significa que ela tem, e aquilo dali pode servir até para dissuadir. Se você me invadir, eu tenho como me proteger. É a possibilidade. A questão é que o poder traz a liberdade, mais liberdade, quanto às possibilidades. E a essas pessoas, ou a essas nações, ou a essas entidades, quaisquer que sejam, nós chamamos de poderosas. São pessoas poderosas, são nações poderosas, são instituições poderosas, e assim nós falamos sobre o poder. Jesus foi a pessoa mais poderosa que o mundo já viu. Foi a pessoa mais poderosa que o mundo já viu. Isso eu trato como uma verdade para continuar aqui o que nós temos para dizer. É uma verdade. Temos que encarar isso como absoluto. Jesus foi a pessoa mais poderosa que andou na face da terra. E você pode evidenciar isso, talvez, meus irmãos, meus pastores, podemos evidenciar isso, talvez vendo os milagres que ele fez, as pessoas que ele curou, os demônios que ele expulsou, e assim a gente tem algumas manifestações, algumas evidências. O próprio João escreve em seu livro que é impossível que se tenha relatado tudo, houve muito mais, e com certeza houve muito mais. É pouquinho que a gente tem aqui sobre a vida de Jesus em relação a tudo que ele fez. O próprio João fala isso na Escritura. E Jesus manifesta o seu poder de algumas formas. Aí você pode ficar mais maravilhado, admirado, de alguma forma ou de outra forma. Tem gente que vê Jesus andando sobre a água e fala que aquilo ali foi um milagre maravilhoso, mas talvez não tenha tido muita utilidade para todo o povo, talvez tenha tido utilidade para aqueles discípulos, eles precisavam passar por aquilo. Por isso que Jesus deixou os discípulos irem e depois, de uma forma sobrenatural, ele aparece em cima do mar. De qualquer forma, a gente vê algumas manifestações do poder de Jesus. Nós admiramos, através das Escrituras, algumas manifestações do poder de Jesus. Os discípulos, esses que eu estou falando, eles andaram com Jesus por anos e anos, mas eles ainda eram parecidos conosco, muito parecidos conosco. Atos capítulo 1, vamos ler agora, Atos capítulo 1, nós vamos ler apenas 3 versículos. Atos capítulo 1, leremos do 6 até o 8. É uma situação que acontece após a ressurreição do Senhor Jesus. Hoje eu mencionei isso na nossa EBD aqui dos jovens, e era depois, Jesus já tendo ressuscitado, apareceu os discípulos e diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E ele disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude, em outras versões diz, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É um texto conhecido, mas veja bem, quantas vezes em vida Jesus ensinou para os discípulos que não tem essa de voltar ao reino de Israel? Jesus falou isso várias e várias e várias vezes, de formas diferentes, por parábolas, falando diretamente, reunido, sentado numa mesa, para a multidão de pessoas. Jesus falou várias vezes. Jesus viveu, ensinou, morreu, ressuscitou, e o que os discípulos perguntam para ele? É agora que vai restaurar o reino de Israel? Se eu fosse Jesus, eu falasse: gente, valeu, desisto, vocês não entenderam e nem vão entender. Eu acho que foi parecido com isso que Jesus fez. Ao invés de Jesus explicar de novo: não, meu reino não é daqui, ele falou assim: não compete a vocês saber. Agora vamos ao que interessa.
Quando vier sobre vocês o poder de Deus, vocês serão minhas testemunhas. Isso que interessa. Novamente, esse papo de restaurar o reino de Israel, nossa, quantas vezes eu já falei que não é desse jeito. Jesus, me parece aí que ele falou assim, não vou discutir de novo a mesma coisa. Se você está em dúvida, lê a Bíblia. Quantas vezes nos evangelhos Jesus fala a mesma coisa? E esses homens, eles ainda queriam saber daquele Messias poderoso, aquele que sentaria no trono. E Jesus fala, mais uma vez, não tem nada disso, não tem nada a ver com isso. Jesus lhes responde que não compete saber e diz que a ele será derramado poder e serão minhas testemunhas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pastor, pastora, as duas pastoras que temos aqui, pastores e pastoras. Você provavelmente já questionou, provavelmente, principalmente a quem está um pouco mais de tempo na estrada, provavelmente já questionou. Será que eu ouvi certo? Está dando tudo errado? Está dando tudo errado? Às vezes em casa está dando errado, como é que Deus, será que era isso mesmo? Será que eu não entendi errado? Será que eu não fui no afã do momento e achei que ouvi o chamado de Deus e na verdade não era isso? Aquela coisa de questionamento, por mais que tenha sido breve, assim que veio à mente, imediatamente você está repreendido. Não, meu chamado foi dado por Deus, mas vem aquela coisinha assim, estou no meio de uma tempestade, será que era isso mesmo? Em Marcos 4, do 39 ao 41, esse aqui eu vou só mencionar, depois se os irmãos quiserem ler, Marcos capítulo 4, dos versículos 39 ao 41, Jesus manda a tempestade acalmar, por isso que esse aí eu não vou ler, porque esse daí já é amplamente conhecido. Jesus manda a tempestade acalmar e imediatamente acontece exatamente o que você, pastor ou pastora, na sua tempestade, você pode até ter se acostumado com a tempestade. A vida já está tão difícil de organizar, de ficar sob controle, que você já até acostumou. É assim mesmo, e eu vou aprender a conviver com isso. Está tão difícil que você se acostuma a viver no trovão, no meio da tempestade, e tudo acontecendo ao mesmo tempo, e aquilo ali já começou, de alguma forma, a fazer parte da vida, do cotidiano. Talvez não só os meus pastores e pastoras, mas talvez você, meu irmão, minha irmã que está aqui, você está vivendo numa tempestade há tanto tempo, que você pensa assim, isso aí é normal, já a minha vida é essa. E aí você se pergunta, cadê aquele poder? Jesus mandou a tempestade acalmar e acabou. Simples, não foi simples? Jesus mandou a tempestade acalmar, e o que a tempestade fez? Acalmou. E na palavra de Deus, nesses versículos que eu citei, de Marcos 4, 39 a 41, os discípulos ficaram maravilhados ao ver, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu Deus, olha isso! A gente está perto de alguém que até o vento e o mar, as forças da natureza, lhe obedecem. E você pode se perguntar, mas Jesus não prometeu que ele ia derramar sobre mim, quando me chamou, o poder de Deus? Jesus manifestou o seu poder. E por que eu não consigo sair dessa tempestade, mandar a tempestade acalmar e ela não acalma? Por que ainda tem dificuldade, ainda tem problema? Acabou um problema, vem outro problema, e vem outro problema, e vem outro problema. E esse é o ponto. Na verdade, hoje eu estou falando aqui com os irmãos, eu intitulei minha palavra como o poder do sacrifício. Hoje eu vim trazer uma sugestão. O poder de Deus é uma sugestão. Talvez o poder de Deus esteja na tempestade e não na calmaria. Talvez no meio da tempestade é quando você vê o poder de Deus. Talvez, irmão, irmã, no meio da tempestade é onde você vê o poder de Deus. O que significa isso? Essa sugestão ela foi dada na vida de Jesus em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, que diz assim, esse texto é maravilhoso, a gente vai falar sobre ele um pouquinho mais. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. É um texto muito poderoso, que diz assim, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Onde estava, mantém por gentileza, não tira ainda não, onde estava o poder manifesto de Jesus? Na cruz, no sacrifício, na morte. Não foi na grande vitória, não foi ao assentar-se sobre um trono humano, não foi ao trazer de volta a glória do império de Israel.
Não foi isso. O poder de Jesus, o poder de Deus manifesto em Jesus, está no seu sacrifício e não necessariamente nas suas grandes conquistas. O sacrifício ele é mais poderoso do que você imagina. Você se deixar sacrificar, você se deixar sofrer e aceitar o sofrimento, não aceitar o sofrimento, agora não tem mais o que fazer, mas aceitar, sofrerei e vamos continuar. Sempre quando a gente canta algum hino, há alguns hinos aqui do nosso cenário, do cantor cristão, da harpa cristã, alguns hinos que falam sobre tormenta, sobre tempestade, sobre luta, sobre desafio. Aí geralmente o pastor Eliezer sempre fala assim, porque tem irmão que não gosta de cantar isso, porque diz que é um agouro, mas não, é uma realidade. É uma realidade, mas espera aí, é uma realidade provavelmente para mim, para você que estamos sentados aqui no banco, na vida desses homens e dessas mulheres, não. Eles não vão passar pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas que eu. Ou será que vão? Aí a gente fala, é óbvio que sim, tudo bem. Agora no nosso discurso é fácil dizer que sim, mas quando você fica sabendo de algum pastor que fez alguma coisa ou falou alguma coisa que você não gostou, não, tem que excluir da convenção, tem que tirar isso, nunca mais ninguém tem que ouvir esse homem. Ué, mas espera aí, a gente não está falando justamente sobre homens e mulheres chamados por Deus que podem passar pelos mesmos problemas, pelas mesmas confusões, pelos mesmos desentendimentos que todos nós? O poder de Deus não necessariamente está nas grandes conquistas, mas sim nos grandes sacrifícios. E nesse mesmo texto de 1 Coríntios, capítulo 1, mais à frente, no versículo 23, Paulo fala uma coisa mais interessante ainda. Ele fala assim, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e é loucura para o grego, porque o judeu ficou esperando um bom tempo que o Messias, os judeus da época de Cristo, que eu estou dizendo, até mesmo aqueles que seguiram Cristo, acabamos de ler isso, eles esperavam aquele Messias que seria o grande rei, que receberia uma coroa e iria restaurar o reino de Israel em detrimento do Império Romano. Vai acabar o Império Romano, agora Israel será o reinado desse mundo. Então, se alguém prega que esse Messias que você esperava que fosse o rei, não, na verdade ele foi crucificado igual um bandido, do lado de bandidos, igual o bandido, igual o criminoso era executado, o Messias também foi. E isso, para o judeu, é uma afronta, é uma blasfêmia, uma heresia. Para o judeu é escândalo, e para o grego é loucura. O grego não consegue imaginar como que um grande Deus vem ao mundo e morre na mão de pessoas comuns. Isso é loucura, isso não faz o menor sentido. O grego, que tinha o panteão de deuses sempre poderosos, sempre no panteão dos deuses gregos, apenas um deus grego só poderia ser derrotado por outro deus, não meros mortais. Então, os gregos não conseguiam entender a loucura a mensagem da cruz. Mas para nós que somos salvos, a cruz, a morte, o sacrifício é o poder de Deus. Essa lógica que nos confronta é trazida para nós. Aí você pode dizer assim, mas com Jesus não vale. Comparar o meu pastor ou a minha pastora que está aqui com Jesus é injusto, né? Isso aí já é covardia. Tudo bem, pode ser. Se você achar, então a gente pode encontrar uma coisa muito simples na Bíblia. Em 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao verso 10, Paulo fala sobre si mesmo. Ele revela, de certa forma, uma tendência que ele tinha a se exaltar pela palavra que ele trazia, não da parte dele, mas da parte do Senhor. E ele falou assim, para que eu não me exaltasse, eu recebi um espinho na carne, a saber, um emissário, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que ele não se exaltasse. Ou seja, uma tendência nossa, é uma tendência natural de todos nós nos exaltarmos quando somos poderosos. E se você receber o poder de Deus, cuidado. Sabe por quê? Quando Jesus ressuscita e fala com os discípulos, e vocês receberão poder do Espírito Santo e serão testemunhas. Esse poder, no fim de tudo, serviu para quê para aqueles apóstolos? Qual foi o destino deles? Morte por lança, morte por cruz, morte por pedra. O destino
do grande homem, da grande mulher de Deus, não é a grande conquista, a grande glória, é o grande sacrifício. Sacrifícios esses que podem ser feitos em casa, podem ser feitos a sós, podem ser feitos na frente de todo mundo. Deus pede o seu sacrifício. Não é pouco, porém, com o sacrifício vem o poder de Deus. Se você estiver se sentindo muito forte, cuidado, é um momento de fragilidade, é aí que você está suscetível. Agora, quando você achar assim, eu não sou digno disso, eu não mereço estar aqui, eu não mereço conduzir o povo, é na sua fraqueza que Deus estabelece a sua força. É na sua fraqueza que Deus, a palavra diz, diga ao fraco, eu sou forte, porque quando Deus não tirou o espinho da carne de Paulo, ele fala, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Seja fraco, mostre, eu sou fraco mesmo. Admita, para de tentar ser forte o tempo inteiro. Para quê? Admita a fraqueza, é na sua fraqueza que Deus estabelece o seu poder. E veja bem, para que esse poder? Para ser testemunha, é isso. É para ser testemunha. Testemunhe sobre essa mensagem. Testemunhe, é isso. Continue vivendo. Pastora Joyce, o texto que ela leu, ela falou, pastor precisa gostar de gente. Não foi isso, pastor? Qual é a minha função como pastor? Testemunhe. Continue testemunhando. O que é o testemunha? Uma testemunha num tribunal é aquele que fala do que viu, do que presenciou. Você viveu, você está vivendo, está presenciando. Testemunhe, fale sobre isso, é só isso. É um grande sacrifício, mas eu tenho certeza que Deus trará consigo, com o seu sacrifício, Ele trará o poder de Deus manifesto na sua vida. Deus abençoe a igreja.